Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui para mais um vídeo, junto com você aí do outro lado, eu aqui. Graças a Deus. Eu gostaria de, neste momento, me apresentar. Meu nome é Lisiete e eu gostaria de gravar mais um vídeo para você que não tem condições, muitas vezes, de ler a Bíblia Sagrada. Muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não consegue ver direito as letras, não consegue enxergar direito. Muitas vezes, várias dificuldades, várias situações acontecem que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia Sagrada e ter um entendimento que nosso Senhor nos dá. Também, se a gente ler correndo, assim, só ler como quem lê um livro, não vamos entender, porque nós precisamos pedir ao Espírito Santo do Senhor para que Ele nos dê o entendimento. Então, amores, essa é a diferença, é o segredo para nós termos entendimento da palavra de nosso Senhor. Nós precisamos pedir a Deus o entendimento para que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e abençoe, para que nós tenhamos o entendimento certo da palavra do Senhor. É um mistério simples, verdadeiro e profundo. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, pedir o entendimento para nosso Senhor. E depois vamos falar sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, nós estamos aqui agora, Pai, buscando a Sua presença, Senhor, pedindo permissão, Senhor amado, para chegar até o trono da divina graça, ó Todo-Poderoso, para que nós possamos orar ao Senhor, Pai, apresentar ao Senhor o nosso clamor, ó Todo-Poderoso, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, lhe pedir perdão, ó grandioso, maravilhoso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, nós estamos aqui, Pai, buscando ao Senhor, ao nosso Deus, em espírito e em verdade, para nós, Pai, para todos que estarão, Senhor amado, ouvindo esta palavra, estarão, Senhor, buscando entendimento e orando conosco. Pai querido, Pai amado, vai abençoando, Pai, todos aqueles que têm se inscrito no canal, Pai. Abençoa, Senhor amado, a cada um que curte, Pai. Abençoa o lar, Pai. Esta pessoa, Senhor amado, este servo seu, esta serva sua, este filho seu, esta filha sua, Senhor, que está ouvindo, Pai, esta oração neste momento. Nós pedimos ao Todo-Poderoso para que o Senhor venha abençoar, Pai. Venha proteger, venha guardar, venha iluminar, Senhor nosso Deus. Venha dar sabedoria, entendimento e discernimento da sua vontade. Em nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos ler então a palavra de nosso Senhor. Não vamos nos demorar, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Vamos ler então em Mateus 24. Mateus 24 a gente costuma ler sempre, porque o Senhor Jesus Cristo falando da volta dele, E todos nós sabemos que nosso Senhor morreu naquela cruz, crucificado, depois ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e breve vem para levar o seu povo, a sua igreja, não é mesmo? Então nós estamos aqui para ler a palavra de nosso Senhor e estudar. Amém? Graças a Deus. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nosso Senhor está falando sobre a segunda vinda dele. Ele veio já uma vez, né? Se fez como homem humano, né? Quase, né? Como homem humano. E ele sendo Deus, né? Filho do próprio Deus. Mesmo assim, ele se fez como homem humano, sentindo todas as dores, sentindo fome, sendo perseguido, sendo odiado por as pessoas, sendo maltratado muitas vezes. Aí então, aqui, os discípulos, né, ele estava ensinando. E daí então, lá no templo, ele ia no templo, que como hoje a gente chama a igreja, mas a igreja somos nós, a igreja são as pessoas, não é mesmo? E aí então o Senhor Jesus ia saindo do templo, ele ensinava no templo, né? Na sinagoga, como eles dizem. E daí então, assim, ó, na sinagoga, no templo, tinha pessoas erradas. Mesmo assim, nosso Senhor nunca deixou de ir lá ensinar. Tinha pessoas com muitas falhas, os fariseus, os saduceus, não é mesmo? Muitas vezes os judeus também, né? Com muitas falhas, muitos erros. Acusavam muito o Senhor Jesus Cristo, né? Então, e nosso Senhor nunca deixou de ir para ensinar, de ir para curar, porque sempre, quando ele ia curar alguém, ele nunca perguntou, né? Nunca perguntou, nunca falou, você errou, você fez e aconteceu. Ele nunca acusou ninguém, não é mesmo? Ele apenas curou, para ser glorificado o santo nome do Altíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E é como nós hoje, tudo nós temos que fazer para glorificar o santo nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor. Aí então, eles estavam saindo do templo e daí os discípulos dele se aproximaram dele para mostrar a estrutura do templo, que era muito forte, era nova, era bonita, era forte. E aí o Senhor Jesus disse: Não vedes tudo isto? Imagina aquelas pedras bem sentadas lá, aquelas muralhas fortes, né? Lá. Então, aquelas paredes assim, imagina que deve ser uma grossura, né? Porque as casas antigas são muito grossas as paredes. E imagina naquela época, não é mesmo? Que eram feitos com pedras, devia ser pedras grandiosíssimas. E aí então
era fortíssimo mesmo. E aí o Senhor Jesus disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assim aconteceu, amores. Aconteceu já e não sei se não vai acontecer de novo agora na segunda vinda dele, né? Porque no ano 70 depois de Cristo aconteceu. Aconteceu porque, né, aí então por causa do pecado do povo. Então Jerusalém foi toda destruída. E estando assentado no Monte das Oliveiras, que ficava ali pertinho, né? Quem já foi lá em Israel sabe que ali, perto do templo, por ali, fica tudo meio perto. As, na cidade ali, né? Em Jerusalém, fica tudo meio perto do templo, por ali, né? Aí então o Monte das Oliveiras também. É muito lindo, eu nunca fui lá, mas eu vejo pela televisão, é muito lindo o Monte das Oliveiras. Cheio de oliveiras. E aí então, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que ele já tinha falado, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque ele falou sobre a vinda dele, né? Sobre o fim do mundo. E daí então eles pensaram, eles ficaram sabendo que sinal vai haver para que a gente saiba quando vai chegar esse tempo. E aí então nosso Senhor falou, né? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Muitos virão em nome dele dizendo que é o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Imagina, né? Aí vão querer fazer como Cristo, querer ser como Cristo, né? Querer imitar a Cristo, nosso Senhor, para enganar as pessoas. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados. Porque o enganado não será salvo. Então nós precisamos aqui, porque nosso Senhor está avisando. Não é falta de aviso. Então nós precisamos vigiar muito. Muitas vezes não ir atrás não sair correndo atrás de pregadores. Ah, vem um pregador lá de tal lugar, de tanto, e né, que vai ser, né, que é o Senhor Jesus Cristo falando, né, na boca dele, é Deus falando na boca dele. Muitas vezes as pessoas falam, e muitas vezes não é. Muitas vezes até pode até acontecer algum milagre e não ser nosso Senhor, né? Muitas vezes porque o inimigo faz muitos prodígios, mas tudo é diferente do Senhor Jesus. Quando é o Senhor Jesus Cristo, não temos dúvida, não é mesmo? E o Senhor Jesus Cristo não virá assim, ele virá de uma altura, né? Na nuvem, como ele subiu na mesma nuvem e ficará numa altura na terra, né? Não pisará na terra, mas ele ficará numa altura e descerão os anjos e recolherão cada pessoa. E aí nós vamos subindo, se Deus quiser que nós vamos, né? Em nome do Senhor Jesus. É só nós seguirmos firmes, né? Confiando no nosso Salvador, tendo a certeza no Deus vivo, no Deus santo, no Deus que nós servimos, no nosso Criador, no nosso Senhor, aquele que tudo faz por nós. Aleluia, tanto é que deu o filho dele, né? Para morrer daquela maneira naquela cruz e sofrer tudo o que sofreu. Então, não existe amor maior que esse. E ele, o Senhor Jesus Cristo, deu a vida, né? Imagina, deu a vida naquela morte de cruz que ele suava suor de sangue. Foi muita angústia, foi muita angústia, foi demais o sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Então, para nós nos cuidar, para ninguém nos enganar,
Eu ouvireis de guerras, ou sinais, de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós que estamos servindo ao Senhor Jesus, né? Nós vamos olhar tudo e não vamos nos assustar, porque nosso Senhor falou para nós não nos assustar, porque é certo que isto tudo vai acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo, né, amores? Até mesmo, amores irmãos, irmãs, até mesmo a terra se partindo, né? Está acontecendo tudo isto. Alguém pode dizer assim, mas isso sempre existiu. Sempre existiu, mas não da maneira que está sendo agora. Não com a frequência que está sendo agora, não com as repetições que está sendo agora, não em todo lugar como está sendo agora, né? Os alagamentos, tudo, as tempestades, tudo, estão aí os sinais, estão aí os sinais. O pecado se multiplicou, olha, as pessoas não pensam em nosso Senhor mais, quase, né? Somente, né? Só pensam neles, nas coisas mundanas, não é mesmo? Porquanto, então vós, mas todas, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olha, não é ainda, agora a vinda de nosso Salvador. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Isto aqui já está acontecendo em vários lugares, né? E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, quer dizer, que vão largar a fé, vão largar o Senhor Jesus, né? Serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, ficarão contra uns contra os outros. Vão trair uns aos outros, o amor vai esfriar, o respeito, né? E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitas pessoas serão enganadas pelos falsos profetas. Infelizmente. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a falta de amor, a falta de respeito, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, só nos mantermos firmes até o fim, como fez Daniel, né, que foi para a cova dos leões, como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram para a fornalha de fogo, não é mesmo? Como fez Jó, quantos e quantos, como fez o Senhor Jesus Cristo, sofreu, muitos e muitos foram assim, né? Sofreram, mas se mantiveram firmes com o Senhor Jesus até o fim, acontecesse o que acontecesse. Então, amores, é isso que nosso Senhor está dizendo, né? E nós sabemos, nós temos a certeza da salvação e do livramento que nosso Senhor nos dá. Ele não nos livra da cova, não nos livra da fornalha, não nos livra de passar a provação, não é mesmo? Mas Ele está junto conosco. Ele está junto lá e lá Ele nos livra. Lá dentro, na fornalha de fogo, Ele estava lá junto e eles não queimaram nem mesmo um fio de cabelo deles. Aleluia, glória a Deus. Não sentiram o calor do fogo, mas entraram para a fornalha. Mas nosso Senhor estava junto. Aleluia, glória a Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, a todas as gentes.
Então todos ficarão sabendo do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. E nosso Senhor virá com poder e grande glória, ele e seus milhares de anjos. Ele virá logo, logo ele virá, porque os sinais estão começando, amores. Amados, os sinais estão iniciando, que são os sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, grandioso, maravilhoso Deus. Glória a Deus. E para a honra e glória do santo nome do Senhor, com certeza, com certeza, nosso Senhor nos ajuda, nos dá força, sabedoria e entendimento e nos abençoa, nos dá proteção para que nós possamos seguir firmes até o fim. Em nome do Senhor Jesus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus santo. Nós agradecemos a você que ficou aqui até agora nesse vídeo. Com certeza vai ser abençoado, já foi abençoado o entendimento da palavra, nosso Senhor falando da sua volta. E nós estamos ansiosos por esse dia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo liberte você. Seja abençoado. Seja protegido e guardado pelo Senhor nosso Deus. Mais uma vez, nosso Senhor amado se volta em favor do seu povo, abençoando, protegendo, guardando, iluminando. E nós temos a certeza do agir de nosso Senhor na minha vida e na tua vida. Não importa o pecado que você cometeu, se arrependa, peça perdão, não durma, peça perdão ao nosso Senhor. Mostre arrependimento ao nosso Senhor, arrependimento sincero. Se arrependa dos malfeitos. E com certeza nosso Senhor perdoará você e você será liberto, abençoado pelo Senhor nosso Deus. Você será uma nova pessoa. Você terá uma alegria no seu coração, no seu interior, muito maravilhosa, que dura para sempre. Não é alegria momentânea, mas é alegria que dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal saia pelo poder do nome do Senhor Jesus. Todo mal seja repreendido, agora e para todo sempre. E você venha ser uma pessoa abençoada, protegida, guardada pelo nosso Senhor, pelo Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que tudo pode, é o Criador, criou todas as coisas, criou tudo que existe e criou nós. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e vence a hora que Ele bem entender, a hora que Ele quiser. O único, verdadeiro e santo que vence todas as batalhas, e Ele luta por você, Ele te salva, Ele te livra do mal. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então é tempo de arrependimento, vamos nos arrepender, clamar ao nosso Senhor em oração, confiar nele, buscar a Ele. Tenha certeza do agir de Deus na sua vida e tenha certeza da vitória, porque Deus estará com você em todos os momentos. Se arrependa, deixe dessa vida mundana, deixe dessa vida de pecado, seja uma pessoa voltada para o Senhor Jesus, voltada para Deus. Tem pessoas que dizem assim que terão que sair da terra, porque a terra ficará inabitável. Ficará inabitável, sim. Isso é verdade. Mas querem irem para outro planeta. Não adianta ir para outro planeta, porque quem criou quem criou você foi Deus. E é Deus quem está agindo no mundo, na terra.
É Deus quem está agindo na raça humana. Porque Deus mais uma vez está lutando, batalhando para salvar. Ele quer te salvar, quer te levar para morar com Ele no céu, na grande glória. Ele não quer ver você perdido. Ele quer ver você salvo, liberto, vivendo com Ele no paraíso, na grande mansão celeste, na cidade santa. Na cidade onde só tem alegria, a paz. Vamos dar a Deus as preocupações. Vamos dar a Deus as doenças, as enfermidades, muitas vezes que nem cura tem. Vamos dar a Deus a tudo o que é, a tudo que é errado. E vamos viver uma vida santa, com alegria, com paz, com abundância, eternamente, para sempre. Então não precisa ir para outro planeta, e mesmo que não adiantará ir para outro planeta. Porque quem está governando tudo é o mesmo Deus, que governa aqui na Terra, governa em outro planeta. Muitas vezes você pensa até em tirar sua vida. Não pense isso. Porque se você tirar sua vida, será muito pior. Irá para um caldeirão de fogo. Né? Então, não pense em tirar sua vida, porque nosso Senhor não se agrada. Só quem pode tirar nossa vida é Deus, porque foi Ele quem nos deu a vida. E é Ele quem nos governa, é Ele quem cuida de nós. E Ele cuida com amor, é um Pai amoroso. Então, se arrependa dos pecados e se volte para Deus. Ele é o nosso escape, Ele é a nossa salvação, Ele é a vida eterna. Ele é o nosso Senhor Deus Criador. Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado você na sua casa, na sua família. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto para a honra e glória do santo nome do Senhor nosso Deus. E creia nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Criador nosso, que é só amor. Ele é amor, Ele não acusa ninguém. Você vem a Ele, Ele não vai dizer a você que você pecou, que você fez isto, você fez aquilo de errado. Você chega a Ele, você busca Ele, Ele só vai dizer: vem, filho meu. Estão perdoados os teus pecados? Venha morar com seu Pai. Aleluia, glória a Deus. E Ele te cura, te salva, te abençoa. Ele é o único que pode todas estas coisas. Não existe outro, é somente Deus. Então, vamos nos voltar para nosso Senhor, ser abençoados, né, com essa grande bênção que é o perdão de nossos pecados e a nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me dá vontade até de chorar quando eu lembro que pessoas ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo e não querem viver em comunhão com Deus. Dá vontade de chorar, porque sem Deus é muito triste. Sem Deus você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Com Deus você sabe que Deus, o Todo-Poderoso, o único que pode todas as coisas, está cuidando de você. Então é isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, protegido, guardado por Deus e se cuide, ande firme na vontade de Deus. Sempre estude a Bíblia Sagrada ou escute algo que está explicando sobre o Evangelho, sobre as coisas de Deus, Novo Testamento, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, da antiguidade, da agora e para o futuro. Nosso Senhor Todo-Poderoso. Venha ser abençoado, seja abençoado, estude, se mantenha firme na presença de Deus.
até chegar aquele grandioso dia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí você pode dizer, mas estão falando há muito tempo que o Senhor Jesus veio e até agora não veio. Claro, ele tinha que falar desde o início, para que as pessoas que morreram, morressem crendo nele, para que nesse grandioso dia que ele vai ressuscitar as pessoas, essas pessoas poderão ser salvas. Aqueles que morreram crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, serão salvos. E aí, se eles tivessem morrido sem crer no Senhor Jesus, eles não serão salvos. Mas se eles morreram crendo no Senhor Jesus, eles serão salvos. Então, nosso Senhor precisava avisar, desde antigamente, até agora, como ele está avisando. Mas agora os sinais estão mais fortes. Amém? Deus abençoe você, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a você. Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por este momento maravilhoso na sua presença. Abençoa este irmão, esta irmã, cura, Pai. Guarda, ilumina, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que tenhamos o entendimento da sua palavra, da sua vontade, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê o discernimento. Abençoe a nossa vida, nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Para a honra e glória do seu santo nome, Pai, que sejamos um povo só, um povo seu, amado seu, obediente ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, esta pessoa que está do outro lado orando conosco. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ouvir, muito obrigado pela sua curtida aí, ó. Muito obrigado por se inscrever no canal. Se inscreva no canal, curte, comenta, para que mais pessoas, o YouTube recomenda para mais pessoas os vídeos e mais pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?